Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida, na sua infinita misericórdia e amor, está nos reservando, nos oferecendo mais uma vez, para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim um dia nos libertarmos das trevas da ignorância. E não tenhamos dúvida que, conforme Jesus nos orienta sobre esta necessidade do conhecimento da verdade para nos tornarmos livres, um dia todos nós chegaremos a esta condição de liberdade através do conhecimento. Por isso aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos. Agradecemos a Deus pela vida. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Mais uma matrícula nos foi concedida neste maravilhoso educandário das almas que é o planeta Terra. Apesar das dificuldades que ainda enfrentamos aqui neste mundo, mas sem sombra de dúvida que todos nós aqui nos encontramos em processo de aprendizado, em processo de educação. Não viemos à Terra para sofrer, viemos à Terra para aprender. Se por vezes a dor, o sofrimento batem à nossa porta, resultado das nossas escolhas, resultado ainda da imperfeição moral que carregamos conosco. Gratidão a Deus por nos conceder constantemente oportunidades para a nossa melhoria, para o nosso despertar espiritual. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra e nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Aos espíritos amigos, não podemos deixar de agradecer-lhes pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E eles estão aqui neste momento a nos auxiliar em nossas escolhas. Gratidão a eles, em nome de Jesus. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então, hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando questão a questão deste livro, que é a espinha dorsal ou coluna mestra da doutrina espírita, composto por mais de 1000 questões formuladas por Kardec aos espíritos superiores e respondidas pelos espíritos superiores. E aqui Kardec organizou essas questões de forma didática por assunto para o melhor aprendizado para todos nós. Então este estudo que estamos realizando de forma singela, combinando o Livro dos Espíritos de Kardec com os espíritos superiores, com Filosofia Espírita de Miramês, que é um estudo de todas as questões de O Livro dos Espíritos, todas as questões comentadas pelo espírito Miramês e organizado este material pelo médium João Nunes Maia, que serviu de instrumento aqui na Terra. Então, Filosofia Espírita de Miramês, composto por 20 volumes, onde nós encontramos estes comentários de todas as questões do Livro dos Espíritos. Já estamos no volume 8 destes 20 volumes, e hoje refletiremos com base na questão de número 380,
70. Então já realizamos diversos encontros, dezenas e dezenas, centenas de encontros, estudando as questões do Livro dos Espíritos, uma por uma. Começamos lá na introdução, quando realizamos também diversos encontros, já que a introdução do Livro dos Espíritos ela é bastante extensa, é um resumão de toda a doutrina. E aí, na sequência, questão a questão. Então já estamos no livro 2º, ou parte 2ª, já que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros ou em 4 partes. Então estamos na parte 2ª, ou livro 2º, capítulo de número 7 do livro 2º. Já estamos bem próximo de chegarmos ao final deste livro 2º. Então, capítulo de número 7, que tem como título Retorno do Espírito à Vida Corporal. E dentro deste assunto, deste retorno do Espírito à vida corporal, iniciamos no nosso último encontro o estudo acerca da infância. Ou seja, aquele período em que nós permanecemos por vários anos na roupagem de uma criança. Então, o primeiro questionamento que estudamos acerca deste assunto, que foi o questionamento 379, quando Kardec questionou os espíritos superiores se o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto. Então, assim, Kardec quis saber se o espírito que anima o corpo de uma criança ele é tão desenvolvido como o espírito de um adulto, ou se também o espírito que anima o corpo de uma criança é um espírito jovem, um espírito criança. Ao que os espíritos superiores responderam a Kardec e a todos nós que pode ser muito mais velho do que o espírito que anima, por exemplo, o corpo dos pais. Pode ser um espírito muito mais esclarecido do que o espírito que anima os pais. Se o espírito evoluiu, se o espírito caminhou, se o espírito está vindo à Terra para realizar uma determinada missão e teve a necessidade de vir naquele agrupamento familiar, então ele pode ser um espírito muito mais velho, muito mais esclarecido, assim como pode ser muito menos esclarecido. E no questionamento 380, que estudaremos hoje, Kardec formulou da seguinte maneira: em uma criança de tenra idade, o espírito pondo-se de lado o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou pensa como um adulto? Nós sabemos e já estudamos acerca deste assunto que para o espírito no início da sua nova trajetória, animando o corpo de uma criança, mesmo sendo um espírito altamente evoluído, ele não terá condições de manifestar-se ou manifestar ou deixar transparecer as suas faculdades, sejam morais ou intelectuais, devido à barreira que ele tem quanto ao desenvolvimento dos órgãos. Porque enquanto os órgãos não estão amadurecidos, não estão prontos para serem utilizados, o espírito não terá condições de manifestar-se de uma forma ampla e completa. Conforme já estudamos, existem aquelas etapas até os 7 anos, onde tem muitas limitações, dos 7 aos 14, que já tem uma liberdade maior, dos 14 até os 21, que a liberdade já é quase plena, e após os 21, onde ele adquire ali a plenitude dos órgãos, ou os órgãos estão desenvolvidos numa situação de normalidade. Tá? Então aqui Kardec quis saber se
mesmo com a imperfeição, com o obstáculo oferecido ao espírito devido ao não desenvolvimento dos órgãos na criança de tenra idade, será que o espírito pensa como um adulto ou pensa como uma criança? E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não podem dar-lhe a intuição de um adulto. Ele tem, com efeito, a inteligência muito limitada, enquanto a idade faz amadurecer sua razão. A perturbação que acompanha a reencarnação não cessa subitamente no momento de nascer. Ela não se dissipa senão gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Então, como já estudamos e como já sabemos, pelo menos em parte, o espírito passa por um período de perturbação imensa e pode ser maior ou menor, a depender da evolução do espírito, da iluminação ou do esclarecimento do espírito, durante todo o processo reencarnatório, bem como após o nascimento da criança, até o desenvolvimento dos órgãos para que o espírito possa se manifestar plenamente. Então é por isso que aqui os espíritos superiores disseram a Kardec que a perturbação que acompanha o espírito após a reencarnação não cessa subitamente. Da mesma forma que quando nós desencarnamos, a maioria de nós, na nossa condição evolutiva, também passaremos ou iremos passar por um período maior ou menor de perturbação, a depender do nosso esclarecimento. E ainda acrescentam, uma observação vem em apoio desta resposta. É que os sonhos em uma criança não têm o caráter dos de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é indício da natureza das preocupações do espírito. Então, assim fechamos este parêntese com esta citação desta questão de número 380 de O Livro dos Espíritos, sobre a infância. E continuamos as nossas reflexões agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 23 do volume 8, conforme dissemos no início, dos 20 volumes que compõem esta coletânea Filosofia Espírita, que é esse estudo completo de todas as questões de O Livro dos Espíritos. Já estamos no volume 8. Volume 8, capítulo 23, os comentários da questão 380, o pensamento da criança. Então aqui Miramês vai falar, neste capítulo, mais especificamente e mais detidamente, acerca do pensamento da criança ou de uma criança. E aí ele começa dizendo que o raciocínio diz que o espírito envolvido em um corpo de criança não pode pensar qual o adulto. Os órgãos não oferecem campo de ação para sua manifestação mais livre. Então não é possível, mesmo um espírito altamente evoluído, estando preso ou ligado ao instrumento infantil, não irá pensar como um adulto. Sabemos que naquelas situações que nós classificamos como uma criança superdotada, em muitas situações observamos comportamentos e até mesmo palavras ou frases, observações saindo da boca de uma criança
com tanta segurança, com tanta certeza e de forma acertada, parecendo que foi pronunciada ou falada por um adulto. Mas, via de regra, conforme aqui Miramês nos lembra, que os órgãos não oferecem esta capacidade plena, ou essas condições plenas, para que o espírito se manifeste com maior liberdade, ou de forma mais livre. Então tem ali as limitações impostas pelo instrumento. Conforme já estudamos em encontros anteriores, é como se fosse um excelente músico tentando fazer uma boa música com um instrumento que não esteja muito bem. Um violino, por exemplo, faltando alguma corda, ou faltando alguma outra coisa, ou desafinado. Então, o músico continuará sendo um excelente músico. No entanto, ele não conseguirá, com aquele instrumento defeituoso, ou um instrumento não tão bom, ele não conseguirá tirar dali uma boa música conforme a sua capacidade. Ele dará o máximo, mas não conseguirá expressar tudo que ele é capaz, ou da forma que ele é capaz, com um instrumento perfeito. Então, assim, Miramês nos fala destas imperfeições ou desta incompletude dos órgãos, ou seja, os órgãos ainda não desenvolvidos o necessário e suficiente para que o espírito se manifeste livremente. As suas faculdades são tolhidas. Não que o espírito perdeu as suas faculdades, ele continua com o seu patrimônio espiritual, mas só que ele não tem instrumento capaz de ele expressar todas as suas faculdades. Então aqui ele fala que são tolhidas pelos órgãos em desenvolvimento, e somente com o tempo eles vão se afirmando, de modo que os canais de comunicações estejam sem impedimento para as mensagens que o Espírito veio trazer ao mundo. Qual a massa em fermentação. O Espírito está ali, ligado ao instrumento, aguardando o instrumento estar pronto para que ele possa usar. Aí ele traz como exemplo, é como se fosse uma massa em fermentação. Então o espírito está ali aguardando, ligado àquele instrumento, aguardando esta fermentação, simbolicamente falando, para que ele possa agir livremente usando aquele instrumento. O cérebro da criança não oferece mais do que as próprias criancinhas. No entanto, como em todos os casos existe exceção ou existem exceções, de vez em quando aparecem crianças prodígios, conforme havíamos dito anteriormente, aquelas chamadas crianças superdotadas, com a inteligência fora do padrão, fora do comum, que são as crianças prodígios, que com pouca idade já operam como adultos e até como sábios. Existem crianças médiuns que transmitem para os homens as ideias dos benfeitores que controlam suas faculdades em serviço do fenômeno, de modo que a ciência possa estudar os fatos. É a mesma coisa que perguntar por que uma árvore, antes do seu crescimento adequado à profusão de frutos, não dá antes frutos, ou porque um animal de poucos meses não faz o trabalho de um animal adulto. Tudo há de esperar certo tempo para surgir a maturidade.
Antes de se assar o pão, é preciso fermentar a massa, descansando os ingredientes. A lei é a mesma. A lei é a mesma em toda a criação. Então a lei é a mesma, não importa onde você esteja, não importa se você esteja no corpo físico ou fora dele. A lei que rege toda a criação é a mesma. A lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade, a lei de fraternidade, a lei de progresso é a mesma em todos os ambientes. Sendo assim, a criança, enquanto na formação do seu corpo, descansa por um longo período para depois manifestar seus pendores cumprindo a sua missão na Terra. Como já foi dito, a criança pode ser mais elevada de que muitos adultos, conforme estudamos na questão anterior, na questão 379, quando Kardec fez o questionamento nesse sentido. Então a criança pode, neste caso, o espírito que anima o corpo de uma criança pode ser muito mais desenvolvido que o espírito que anima corpos de adultos. Da mesma forma que pode ser muito menos elevado, porém, o seu instrumento de manifestação da inteligência ainda se encontra em preparo pelas mãos do tempo e com as bênçãos de Deus. Então, o instrumento, simbolicamente falando, está sendo afinado, ou seja, está sendo preparado pelas mãos de Deus através do tempo para ser usado no momento certo. A responsabilidade dos pais, dos professores, governantes, administradores públicos, nós no nosso agrupamento familiares de uma forma geral, conforme aqui nos lembra Miramês. Então a responsabilidade nossa, nós que nos encontramos já numa roupagem adulta, é muito grande. Então a nossa responsabilidade é muito grande porque os canais de comunicação que levam a criança à verdade como estímulos pode gravar nas telas da sua consciência o que se fala, o que se escreve e o que se vive com a responsabilidade do que fala, escreve e vive. Então nós que nos encontramos neste momento, auxiliando neste processo de educação das crianças aqui na Terra, a responsabilidade nossa é muito grande, conforme aqui nos lembra Miramês, em relação à nossa comunicação. O espírito, no estado infantil, não pensa qual adulto. Não pensa igual adulto, mas tem o poder de registrar tal qual este, ou ainda melhor, de acordo com as suas responsabilidades espirituais. Então, o espírito que anima o corpo de uma criança não irá pensar, ou seja, a criança não irá pensar como um adulto, mas poderá registrar tal qual este ou ainda melhor. Nossa responsabilidade diante das crianças que cruzam o nosso caminho é imensa. Conforme nós encontramos nas questões 582, 583 de O Livro dos Espíritos acerca da nossa missão aqui na Terra, na condição de pais, estejamos na condição de pais biológicos ou não,
mas é a nossa responsabilidade quanto ao futuro. Conforme conversamos no nosso último encontro, é nossa responsabilidade prepararmos as nossas crianças de hoje para serem melhores do que nós na atualidade, porque naturalmente todas as atividades que nós que nos encontramos numa roupagem adulta estamos executando agora em todas as áreas profissionais, em todos os cantos da sociedade, todas as atividades, no futuro bem próximo, daqui poucos anos, essas atividades estarão sendo executadas pelas crianças de hoje. Então, se hoje nós não estamos, ou se não estivermos satisfeitos com os trabalhos que estão sendo executados, com as atividades que estão sendo executadas em todas as áreas da sociedade, se reclamamos das pessoas que estão executando essas atividades, como não sendo pessoas honestas ou pessoas tão prestativas como nós gostaríamos que fossem, e até mesmo nós às vezes não estamos agindo desta forma e cobramos dos outros aquilo que nós mesmos não oferecemos. Mas se queremos ou se quisermos que os profissionais, os administradores públicos de um futuro bem próximo sejam melhores do que nós que aqui nos encontramos hoje, então preparemos as nossas crianças hoje, no aqui e no agora, para serem melhores do que nós. Nossa responsabilidade é exatamente esta: preparar as nossas crianças para um futuro próximo, para elas nos substituírem em todas as atividades, em todas as áreas da sociedade. Quando o tempo está nublado, isso impede que a luz do sol chegue à terra na sua pureza. Entretanto, tão logo desaparecem as brumas, o sol volta a brilhar. A criança pode não raciocinar igual os adultos, não falar igual a estes, porém, ela tem poderes de forma a plasmar tudo com mais nitidez que os próprios adultos, as próprias criaturas amadurecidas. A criança não é libertada da confusão de uma só vez. Isto acontece gradativamente, pois a lei nos ensina que a natureza não é violenta. A natureza não dá saltos. Caminha no tempo que precisa caminhar. Caminha na lentidão ou na rapidez maior ou menor que precisa caminhar. A sua marcha se move na ponderação para dar mais segurança aos dons espirituais. A criança de hoje naturalmente será o adulto de amanhã. A sua marcha é assim, de forma tranquila, de forma serena, sem sobressaltos. Então a criança de hoje naturalmente será o adulto de amanhã. Se esperarmos com paciência o seu crescimento, eis porque devemos investir com os nossos recursos na infância, se queremos realmente um mundo melhor. Exatamente aquilo que já havíamos adiantado, já havíamos comentado. Se queremos um mundo melhor, se queremos profissionais melhores, se queremos administradores públicos melhores do que nós que aqui nos encontramos hoje, porque nós reclamamos dos nossos administradores públicos em todas as áreas,
dos profissionais em muitas áreas. Nós reclamamos que não temos bons profissionais em muitas situações. Nos deparamos com profissionais que não são tão qualificados, não são tão bons como gostaríamos que fossem. Mas estes profissionais saíram dos nossos agrupamentos familiares. Então aqui Miramês nos fala de uma forma muito tranquila, de uma forma muito serena, que nós, se queremos um futuro melhor, um mundo melhor no amanhã, preparemos a infância, preparemos as nossas crianças que irão naturalmente nos substituir em um futuro próximo para que elas sejam melhores do que nós. Vejamos o que disse Jesus: vinde a mim as criancinhas. Se trabalharmos com amor para as crianças de hoje, receberemos o mesmo, porque seremos crianças outra vez. Tudo que semeamos, colhemos. Seremos crianças outra vez, outras vezes. Então precisamos preparar as nossas crianças, porque conforme nós sabemos, neste processo reencarnatório, onde estamos reencarnando sucessivamente, e via de regra, a maioria de nós voltamos no mesmo agrupamento familiar devido aos nossos compromissos. Então, se queremos no futuro uma família melhor, se queremos pais melhores do que fomos ou do que estamos sendo na atualidade, preparemos os nossos filhos de hoje, porque naturalmente no amanhã eles serão os nossos pais em um outro processo reencarnatório. Serão os nossos pais, serão os nossos tios, os nossos primos, os nossos avós, porque voltaremos a nos reencontrar. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Muito obrigado por sua presença, por sua participação. E em breve voltaremos a nos reencontrar aqui mesmo, neste ambiente virtual, com a graça e permissão de Deus, nosso Pai, para seguirmos adiante com os nossos estudos e reflexões, para que um dia saiamos desta condição de espíritos ignorantes. Até breve!